Antes mesmo de nascer, sua vida já estava destinada a ser extraordinária. Era uma época de escuridão, de opressão e de desespero. O povo de Israel sofria nas mãos dos filisteus, inimigos poderosos que os mantinham sob jugo cruel. Em meio a essa escuridão, surge uma luz de esperança. Uma promessa divina. Um milagre prestes a acontecer. Nas colinas de Zorá, havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, cuja esterilidade era uma sombra em suas vidas. Eles eram um casal piedoso, vivendo uma vida de humildade e devoção ao Deus de Israel. Certa noite, enquanto Manoá estava no campo, sua esposa teve um encontro que mudaria para sempre o destino de sua família e de toda a nação de Israel. Um anjo do Senhor apareceu a ela, sua presença era como um brilho celestial, sua voz soava como um murmúrio de águas tranquilas misturado ao trovão distante. Eis que és estéril, disse ele, e nunca tiveste filhos, porém, conceberás e darás à luz um filho. Aquelas palavras ressoaram no coração da mulher como um raio de esperança. Mas o mensageiro não parou por aí. Ele deu instruções claras, um prenúncio do que aquele filho se tornaria. E agora, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Pois eis que conceberás e darás à luz um filho, sobre sua cabeça, não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A notícia foi recebida com admiração e temor. Manoá, ao ouvir de sua esposa sobre o mensageiro celestial, orou fervorosamente para que aquele homem de Deus retornasse, para que pudesse instruí-los mais uma vez sobre como criar essa criança destinada a tão grande missão. E, como se seus clamores tivessem subido aos céus, o anjo voltou, confirmando a promessa e as instruções. O menino que nasceria não seria um filho comum. Seria um nazireu, separado para Deus desde o ventre. Um homem que não cortaria o cabelo, que não tocaria em bebida forte, que não se contaminaria com as impurezas do mundo. Seu nascimento não era apenas uma bênção para seus pais, mas um sinal para todo Israel de que Deus ainda estava com eles, pronto para levantar um Salvador, um juiz, um libertador. E assim, a semente de esperança foi plantada no ventre daquela mulher. O menino nasceria com uma força além da compreensão humana, com um propósito tão poderoso quanto o próprio sol que nascia sobre as colinas de Zorá. Ele seria chamado Sansão, o homem destinado a começar a libertação de Israel, o homem cuja força extraordinária ecoaria através dos séculos. Esse é o início de uma história que não é apenas de força, mas de promessa, de destino, e de uma vida entrelaçada com o poder divino. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sempre tem um plano. E Sansão era esse plano, uma resposta à opressão, um lembrete da fidelidade de Deus, e o começo de algo extraordinário. Assim, a promessa divina se cumpriu. Sansão nasceu, e com ele veio a expectativa de algo grande. Desde cedo, ficou claro que ele não era uma criança comum. À medida que crescia, sua força descomunal se manifestava de maneiras que deixavam todos ao seu redor boquiabertos. Os campos ao redor de Zorá e Estaol, onde brincava e trabalhava, testemunhavam a crescente evidência de que este jovem era de fato o escolhido de Deus para algo extraordinário. Desde pequeno, Sansão demonstrava uma força que superava a de homens adultos. Movia pedras que poucos conseguiam sequer levantar, e em seus olhos brilhava uma luz de determinação e, por vezes, uma chama indomável. Seus pais, Manoá e sua esposa, observavam com uma mistura de orgulho e temor. Eles sabiam que a vida de Sansão não seria apenas uma demonstração de poder físico, mas uma missão de libertação, uma missão que traria tanto glória quanto desafios. A cada ano que passava, Sansão crescia em força e habilidade, mas também em uma confiança que muitas vezes beirava a imprudência. Ele era um jovem de espírito indomável, ciente de seu chamado, mas também tentado pelos impulsos naturais de um jovem com um poder que parecia ilimitado. Os primeiros sinais de sua força sobrenatural se mostravam em eventos que logo se tornaram lendas locais. Quem poderia esquecer a história do jovem que, ainda na adolescência, enfrentou sozinho uma alcateia de lobos que ameaçava os rebanhos de seu pai? Ou daquele que arrancou um portão de uma cidade para provar sua força? Mas não era apenas força física que Sansão possuía. Havia também um espírito de liderança, uma carisma que atraía os outros a ele.
Embora seu temperamento fosse muitas vezes volátil, havia momentos em que sua paixão inflamava o coração de seus compatriotas, lembrando-os da promessa de que ele começaria a libertar Israel do domínio filisteu. À medida que Sansão avançava para a idade adulta, sua fama se espalhava. Os filisteus, que dominavam a terra de Israel com mãos de ferro, começaram a ouvir rumores sobre esse jovem de força sobre-humana. Eles não viam ainda o perigo iminente, mas os primeiros sinais de inquietação começaram a se formar. Quem era este jovem que desafiava as leis da natureza? Que força era essa que habitava nele? No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade, e também grandes tentações. E Sansão, sendo humano, não estava isento dessas tentações. Sua força, que deveria ser um símbolo de libertação para seu povo, começou a se entrelaçar com suas próprias paixões e desejos pessoais. Era um sinal de coisas por vir, de batalhas não apenas contra inimigos externos, mas contra os impulsos internos que ameaçavam desviar seu destino. Mas, por enquanto, ele era o herói nascente de Israel. Um jovem forte, impetuoso, e ainda assim, destinado para algo maior. Ele carregava nos ombros o peso das expectativas de uma nação, uma carga que, embora fosse pesada, ele parecia carregar com facilidade. Seus feitos e suas aventuras estavam apenas começando. O mundo ainda não tinha visto o verdadeiro poder de Sansão, o homem que Deus escolheu para ser uma força de libertação. E assim, a jornada de Sansão, o herói de Israel, estava apenas no início. Cada passo que dava era uma aproximação de seu destino, um destino que o levaria a se tornar uma lenda, um símbolo de força divina e humana, entrelaçadas de uma forma que o mundo raramente viu. O caminho diante dele estava cheio de desafios, de triunfos e tragédias, mas a história de Sansão estava apenas começando a ser escrita. À medida que Sansão continuava a crescer em força e fama, seu espírito indomável o levava cada vez mais a testar os limites de suas habilidades extraordinárias. Não satisfeito em apenas demonstrar sua força, ele começou a procurar maneiras de provocar aqueles que considerava seus inimigos, os filisteus. Esse desejo de desafiar os opressores de seu povo logo o levou a um caminho inesperado, e foi durante uma de suas jornadas que ele encontrou um desafio que marcaria o início de uma rivalidade feroz. Enquanto caminhava em direção à cidade de Timna para ver uma mulher filisteia que havia despertado seu interesse, Sansão se deparou com um leão jovem e feroz, que saiu ao seu encontro rugindo. Sem medo, e com uma força que era claramente além do natural, Sansão agarrou o leão com suas mãos nuas e o rasgou ao meio, como se fosse um pequeno cabrito. Ele não falou a ninguém sobre esse feito, um segredo guardado no silêncio das montanhas de Judá. Dias depois, ao retornar pelo mesmo caminho, Sansão encontrou o cadáver do leão, mas algo estranho havia acontecido. Abelhas haviam feito um enxame dentro da carcaça, e havia mel ali. Sansão, em sua audácia, pegou o mel com suas mãos e o provou, sentindo o doce sabor de uma vitória única, uma metáfora da força e da doçura que, por vezes, habitavam em seu coração. Ele compartilhou o mel com seus pais, mas novamente não lhes contou de onde vinha. Quando finalmente chegou a Timna, um casamento foi arranjado, e Sansão, sempre o provocador, propôs um enigma aos filisteus que ali estavam presentes, desafiando-os a desvendar seu mistério. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, disse ele, referindo-se à sua experiência com o leão. Ele ofereceu uma aposta em 30 lençóis e 30 mudas de roupas finas para quem resolvesse o enigma. Se não conseguissem, os filisteus teriam que lhe pagar a mesma quantia. Os filisteus, frustrados e incapazes de desvendar o enigma, recorreram a métodos desonestos. Eles pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a para que arrancasse a resposta dele. Em lágrimas, ela implorou a Sansão que lhe contasse o segredo, até que ele, cansado e afetado por seu apelo, finalmente cedeu. Ela imediatamente revelou a resposta aos seus compatriotas filisteus, e assim, no último momento do 7º dia, eles vieram até Sansão com a resposta correta. Furioso com a traição e com a quebra de sua confiança, Sansão sentiu sua raiva fervilhar. Esse não era apenas um jogo perdido, era uma afronta pessoal. A partir deste momento, sua relação com os filisteus se tornou abertamente hostil. Em um ato de retaliação impulsiva e cheia de ira, ele desceu para Ascalon, matou 30 homens e usou suas roupas para pagar a aposta.
Foi o começo de uma série de eventos que escalariam em violência e conflito. Esse episódio marcou uma mudança significativa na vida de Sansão. Ele não era mais o jovem destemido que testava seus limites, ele estava agora em um caminho de confronto direto com seus inimigos. O leão morto e o enigma foram apenas o início, o primeiro sinal de que a vida de Sansão seria marcada não apenas por demonstrações de força, mas por um ciclo crescente de vingança e violência. Sansão estava apenas começando a entender o poder que possuía e a responsabilidade que vinha com ele. O destino de Israel, e o seu próprio, estava inextricavelmente ligado aos seus próximos passos. E enquanto ele caminhava de volta para casa, sentiu o peso de seu chamado ainda mais forte, como se a própria terra embaixo de seus pés ecoasse a promessa de batalhas futuras e a luta interminável que ainda estava por vir. Conforme os dias se transformavam em anos, Sansão se tornava não apenas o terror dos filisteus, mas também uma figura de poder e mistério entre seu próprio povo. No entanto, sua força incomparável e suas vitórias esmagadoras sobre os inimigos ocultavam um coração que também era vulnerável. E foi essa vulnerabilidade que o levou ao seu próximo desafio, um desafio não de força, mas de lealdade e amor. No vale de Sorek, Sansão encontrou Dalila, uma mulher cuja beleza era tão sedutora quanto perigosa. Algo em Dalila o atraía, talvez fosse o mistério em seus olhos ou a maneira como ela parecia entender o homem por trás da lenda. Dalila se tornou a sua paixão, um refúgio do incessante ciclo de combate e retaliação que marcava sua vida. Mas o que Sansão não sabia era que, nas sombras, os filisteus estavam tramando sua ruína, e Dalila seria o instrumento perfeito para isso. Os líderes filisteus, temendo a força descomunal de Sansão e cansados de suas derrotas humilhantes, procuraram Dalila com uma oferta irresistível. Eles prometeram uma fortuna em prata se ela conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão e entregá-lo a eles. Dalila, vendo uma oportunidade para garantir sua segurança e riqueza, aceitou a proposta. Assim começou o jogo de manipulação. Dalila, usando sua proximidade com Sansão, começou a sondá-lo, perguntando-lhe repetidamente: dize-me, te rogo, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te subjugarem? Sansão, no entanto, desconfiado, deu-lhe respostas falsas, enganando-a com histórias de cordas frescas, de cordas novas e de tranças de cabelo amarradas. Cada tentativa resultava em uma emboscada filisteia fracassada, e Dalila, cada vez mais frustrada, usava suas lágrimas e súplicas para pressioná-lo ainda mais. No entanto, mesmo o coração mais forte pode ceder diante de um amor aparente. E Sansão, cansado de ser pressionado, finalmente cedeu. Nunca subiu navalha à minha cabeça, confessou ele, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, a minha força se apartaria de mim, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Dalila sabia que esta era a verdade. E enquanto Sansão dormia com a cabeça em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Foi então que a força divina que residia nele o deixou. Quando os filisteus surgiram, ele tentou lutar, mas seu poder havia desaparecido. Sansão foi capturado, seus olhos foram arrancados, e ele foi levado para Gaza, onde foi acorrentado e forçado a trabalhar girando uma pedra de moinho como um animal. A traição de Dalila não foi apenas uma traição pessoal, mas um golpe no espírito de Sansão. O homem que havia sido um terror para seus inimigos agora estava cego e humilhado, reduzido a uma sombra do herói que fora. Mas na escuridão de sua prisão, Sansão começou a entender algo que nunca havia considerado antes. Ele percebeu que sua força verdadeira não estava apenas em seus cabelos ou em seus músculos, mas em sua fé no Deus de Israel. A força que ele possuía era um presente divino, e ele havia permitido que sua arrogância e seu orgulho cegassem antes mesmo de seus olhos serem arrancados. Agora, na escuridão, ele se voltava para Deus com um coração arrependido. E assim como seus cabelos começavam a crescer novamente, também crescia sua determinação de buscar redenção. Sansão estava determinado a ter sua vingança final contra os filisteus, não por sua própria glória, mas para cumprir o propósito que Deus lhe havia dado desde o início. Ele sabia que o final de sua história ainda estava para ser escrito. Uma última chance de fazer justiça, uma última oportunidade de mostrar que, mesmo traído e humilhado, o espírito de Sansão, o escolhido de Deus, ainda era indomável.
Sansão, o homem que antes era conhecido por sua força divina e suas vitórias formidáveis, agora caminhava em completa escuridão. Os filisteus, seus inimigos jurados, celebraram a captura do homem que havia sido o seu maior tormento. Na cidade de Gaza, o orgulho dos filisteus era evidente. Haviam finalmente subjugado o homem que tantas vezes os havia humilhado. Mas a vitória deles não estava completa com a mera captura. Eles queriam destruir Sansão, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mostrando a todos que sua força não era para o poder deles. A queda de Sansão começou com a perda de sua visão. Seus olhos, que uma vez brilharam com a paixão de um guerreiro e o ardor de um homem impulsivo, agora estavam vazios, removidos pela crueldade de seus captores. Esse ato bárbaro era mais do que uma simples mutilação, era um símbolo da perda de sua visão espiritual, da sua direção e propósito, algo que ele havia negligenciado quando se entregou às suas paixões. Agora, cego e acorrentado, Sansão era levado ao moinho da prisão, forçado a girar uma grande pedra, um trabalho geralmente reservado para animais. Dia após dia, ele caminhava em círculos, o som da pedra rangendo nos seus ouvidos, o peso das correntes ferindo sua pele. Os filisteus riam e zombavam dele, festejando sua desgraça. Para eles, Sansão não era mais o herói invencível de Israel, mas um espetáculo humilhante, um lembrete de que até os mais fortes podem cair. No entanto, o que os filisteus não perceberam foi que, em sua cegueira e humilhação, Sansão começou a enxergar algo que nunca havia percebido em sua força física e liberdade. Ele começou a ver a sua dependência de Deus. Na solidão e na escuridão de sua prisão, Sansão se voltou para o Senhor, buscando uma redenção que ele sabia que não merecia. Ele começou a entender que sua força era um dom divino, um poder que ele havia tratado como sua propriedade e não como uma responsabilidade sagrada. Enquanto girava o moinho, os cabelos de Sansão, símbolo de sua consagração a Deus, começaram a crescer novamente. Cada fio que crescia era como um pequeno retorno de esperança, um lembrete de que Deus ainda não havia terminado com ele. A fé de Sansão, que antes fora ofuscada por sua arrogância e desejos, agora começava a brilhar novamente, mesmo na escuridão de sua cela. E então, os líderes filisteus, em sua arrogância, decidiram organizar uma grande celebração em honra de Dagon, seu deus, atribuindo-lhe o crédito pela captura de Sansão. Eles queriam exibir Sansão como um troféu de sua vitória, um espetáculo de sua superioridade. Chamaram-no da prisão para divertir a multidão, para ser ridicularizado uma vez mais. Mas mal sabiam eles que, mesmo ali, no auge de sua humilhação, algo estava mudando. Sansão, guiado por um jovem servo, pediu para ser colocado entre os dois pilares centrais que sustentavam o templo de Dagon. Com suas mãos tocando as colunas frias e maciças, ele ergueu sua voz em uma última oração desesperada: Vó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. E naquele momento, o templo, cheio de filisteus, suas vozes elevadas em cânticos de triunfo e zombaria, tornou-se o palco do maior ato de fé e força de Sansão. Ele pressionou com todas as suas forças, e os pilares começaram a tremer. O som de pedras rachando ecoou por todo o templo, e em um clamor final de determinação e poder, Sansão derrubou as colunas, trazendo toda a estrutura abaixo. Sansão sabia que este era o seu fim, mas também sabia que era a sua redenção. Em sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, cumprindo finalmente o propósito de seu nascimento como juiz de Israel. E assim, mesmo em sua queda, Sansão encontrou a vitória, uma vitória não apenas sobre seus inimigos, mas sobre si mesmo e suas próprias falhas. Uma vitória que ecoaria através das gerações como um testemunho da força redentora de Deus e da promessa de que, mesmo nas trevas mais profundas, sempre há um caminho de volta para a luz. E quando a poeira finalmente baixou sobre as ruínas do templo de Dagon, onde Sansão havia caído, ficou claro para todos que, naquele momento de sacrifício supremo, ele havia encontrado algo muito maior do que a vingança. Naquele momento de escuridão total, cercado pela destruição e pela morte, Sansão encontrou redenção. O homem que antes era movido por impulsos e desejos encontrou sua verdadeira força não nos músculos que uma vez o fizeram temido, mas em um coração finalmente entregue a Deus. Mas, como qualquer jornada espiritual, a redenção de Sansão não aconteceu de uma só vez.
Desde o momento em que ele perdeu a visão, sua alma começou a enxergar de forma mais clara do que nunca. Na solidão de sua prisão, onde cada dia parecia igual ao outro, o tempo lhe deu uma oportunidade de refletir sobre suas ações, suas falhas e o destino que o havia conduzido até ali. Seus pensamentos voltavam sempre para o mesmo ponto: dele havia sido escolhido por Deus, dotado de força além do imaginável, mas havia falhado em honrar essa dádiva. Ele se lembrou de cada batalha, de cada demonstração de força bruta, de cada vitória que conquistou usando o poder que Deus lhe deu. Mas também se lembrou dos momentos em que usou essa força para satisfazer seu próprio orgulho e seus desejos. Cada lembrança era como um golpe em sua alma, um lembrete de que ele havia se afastado do caminho que Deus havia traçado para ele. Contudo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, um sinal de que Deus ainda não havia desistido dele. E assim como seus fios de cabelo voltavam a cobrir sua cabeça, também sua esperança começou a renascer. Ele sabia que seu destino ainda não estava completamente selado. A força física que uma vez o havia definido estava retornando, mas desta vez, havia uma força maior dentro dele, uma força que vinha de um coração renovado pelo arrependimento e pelo desejo de reconciliação com seu Criador. Sansão, agora cego, mas finalmente com uma visão clara de seu propósito, começou a orar como nunca antes. Ele não pedia por vingança contra seus inimigos, mas pela oportunidade de cumprir o propósito para o qual fora criado. Ele reconheceu suas falhas, entregou seu orgulho e pediu a Deus não por mais uma chance de demonstrar sua força, mas por uma chance de redimir seu chamado. E Deus, que é misericordioso e lento para a ira, ouviu o clamor de Sansão. Sua força começou a retornar, não apenas como uma manifestação física, mas como uma confirmação espiritual de que Deus ainda estava com ele. A renovação de sua força física era uma metáfora poderosa para a renovação de sua alma. Na prisão, ele encontrou a liberdade que vem com o verdadeiro arrependimento e uma entrega total ao plano divino. E assim, quando o momento final chegou, quando os filisteus trouxeram Sansão para o templo de Dagon para zombar dele e celebrar sua vitória, eles não sabiam que ele havia se tornado mais perigoso do que nunca. Porque, apesar de sua cegueira, Sansão via mais claramente do que em qualquer outro momento de sua vida. Ele via o propósito de Deus, via a oportunidade de, mesmo na morte, cumprir seu chamado. Ele sentiu os pilares sob suas mãos, e com uma força renovada pela fé e pela graça divina, ele orou uma última vez. Sua voz ecoou entre os pilares, não como um grito de desespero, mas como uma declaração de fé: Vó Senhor Deus, peço-te que me fortaleças só mais esta vez. E, em resposta a essa oração, Deus concedeu a Sansão sua força uma última vez, permitindo-lhe realizar seu maior ato de fé e coragem. Sansão, o homem que havia começado sua vida como um prometido de Deus, havia encontrado seu caminho de volta. E naquela última e poderosa ação, ele não apenas trouxe um fim a muitos de seus inimigos, mas também encerrou sua própria jornada terrena em um ato de redenção que ecoaria por todas as gerações futuras. Ele nos mostrou que, mesmo quando caímos, há um caminho de volta. Que a verdadeira força não reside em nossos músculos, mas na fé inabalável e na confiança no poder redentor de Deus. No coração da celebração filisteia, o templo de Dagon estava repleto de risos e cantos, enquanto a multidão exultava na captura de seu inimigo mais temido. Os príncipes e líderes estavam ali, cercados por seus súditos, todos reunidos para ridicularizar o homem que, durante anos, havia trazido terror às suas fileiras. Eles acreditavam ter vencido a batalha final contra Israel, pois tinham em sua posse o homem que, sozinho, havia desafiado e derrotado centenas de seus guerreiros. Mas naquele dia, naquele local de aparente triunfo, ninguém poderia prever o que estava por vir. Sansão, cego e acorrentado, sentia o peso do momento em seu coração. Ele sabia que essa poderia ser sua última oportunidade de cumprir o chamado que Deus lhe dera desde o ventre de sua mãe. Guiado por um jovem servo, ele pediu para ser colocado entre os dois pilares centrais que sustentavam o imenso templo. Os gritos e zombarias da multidão enchiam seus ouvidos, mas ele manteve o foco, sua mente em oração, sua alma em comunhão com Deus. Com as mãos tocando os pilares frios de pedra, sentiu a solidez sob seus dedos, cada veia de mármore, cada imperfeição na superfície. E ali, em meio ao caos e à escuridão de sua cegueira, Sansão fez sua última súplica.
Não era um pedido de salvação pessoal, mas um clamor por força, não para si mesmo, mas para o propósito divino que ainda vivia em seu coração. Ó Senhor Deus, ele orou, sua voz carregada de emoção e convicção, peço-te que me fortaleças só mais esta vez, para que eu possa, de uma só vez, me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos. O templo se encheu de risos, sem saberem que estavam rindo de um homem em comunhão direta com o Todo-Poderoso. A força começou a fluir novamente em seus braços, uma força que ele não sentia desde o dia de sua traição e queda. Era uma força diferente agora, mais madura, mais consciente, alimentada pela fé e não pelo orgulho. Ele sabia que seu tempo havia chegado e que sua vida estava prestes a se encerrar, mas também sabia que seu último ato seria para a glória de Deus. Com um grito final que misturava dor, fé e determinação, Sansão empurrou os pilares com todas as suas forças. O som do estalo da pedra ecoou pelo templo, e por um momento, o tempo pareceu parar. Os pilares começaram a ceder, as pedras começaram a rachar e, de repente, todo o edifício desmoronou. O enorme templo, que era o símbolo do poder filisteu, veio abaixo em uma nuvem de poeira, destroços e gritos. Naquele momento, o sacrifício de Sansão trouxe um fim abrupto à celebração. Os príncipes filisteus, seus líderes e muitos dos espectadores morreram na queda do templo. Naquele único ato de sacrifício supremo, Sansão destruiu mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida de combate e guerra. A morte de Sansão foi um ato de redenção, um testemunho final de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus pode usar nossas fraquezas para cumprir seus propósitos. A força que uma vez foi motivo de orgulho para Sansão se tornou o veículo de sua humilhação e, finalmente, de sua redenção. Ele entregou sua vida não apenas como um ato de vingança contra seus inimigos, mas como um último gesto de obediência e fé em Deus. E assim, Sansão passou de ser o homem mais forte da terra para ser lembrado como um dos juízes de Israel que, mesmo em suas falhas, realizou a vontade de Deus. Ele mostrou que, independentemente de quão longe possamos cair, há sempre uma chance de redenção. Seu último ato ecoa através das gerações como uma poderosa lembrança de que o verdadeiro poder reside não apenas em nossos músculos, mas na nossa fé e na nossa disposição de nos rendermos ao propósito de Deus. Naquela queda final do templo de Dagon, não foi apenas um edifício que desmoronou, mas também o orgulho dos inimigos de Israel, demonstrando mais uma vez que o Senhor é o verdadeiro Deus, capaz de usar até mesmo os momentos de fraqueza para trazer vitória ao seu povo. A história de Sansão, marcada por suas façanhas heroicas e seus erros trágicos, não terminou com a queda do templo de Dagon. Muito pelo contrário, sua vida deixou um legado duradouro que reverbera até hoje, um testemunho poderoso do relacionamento complexo entre a fraqueza humana e a força divina. Mesmo em sua morte, Sansão ensinou lições profundas sobre fé, força e a complexidade da jornada humana. Sansão foi um homem de extremos. Dotado de uma força física incomparável, ele realizou feitos que deixaram tanto seus inimigos quanto seu próprio povo em um misto de admiração e medo. Mas sua vida também foi um reflexo das falhas e tentações que podem acometer qualquer ser humano. Sansão é lembrado não apenas por sua força, mas também por sua vulnerabilidade, suas paixões, seus impulsos e sua tendência a agir por impulso em vez de reflexão. E, no entanto, é justamente através dessas falhas que a vida de Sansão oferece suas lições mais poderosas. Sua história nos ensina que a verdadeira força não está apenas no físico, mas na capacidade de reconhecer nossos próprios erros e buscar redenção. Sansão mostrou que, apesar de nossas falhas, Deus permanece fiel e é sempre capaz de usar nossas vidas para cumprir seus propósitos, mesmo quando nós mesmos não conseguimos enxergar o caminho. O arrependimento de Sansão na escuridão da prisão, quando estava privado de sua visão, é um poderoso lembrete de que, às vezes, é preciso estar na escuridão para realmente ver a luz. Naquele tempo de reflexão forçada, Sansão voltou seu coração para Deus, buscando não sua própria glória, mas a oportunidade de cumprir o destino para o qual foi criado. Esse momento de verdadeira humildade e entrega marcou o ponto de virada em sua vida, transformando o homem que uma vez confiou em sua própria força no servo que confiava totalmente na força de Deus. Além disso, o sacrifício final de Sansão, derrubando os pilares do templo filisteu, não foi apenas um ato de vingança, mas um ato de fé.
Ele entregou sua vida em um último esforço para cumprir a missão que lhe havia sido dada desde o nascimento. E ao fazer isso, ele não apenas libertou seu povo de um grande número de opressores, mas também demonstrou que o verdadeiro poder de um homem não está na força que ele pode mostrar ao mundo, mas na fé que ele mantém em seu coração. Sansão nos lembra que a vida de um servo de Deus é muitas vezes um campo de batalha, não apenas contra inimigos externos, mas também contra nossas próprias fraquezas e tentações. Ele nos ensina a importância de reconhecer que nossa força vem de Deus e que, sem Ele, somos impotentes. Mas com Ele, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, podemos encontrar redenção e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Em última análise, a história de Sansão é uma poderosa lembrança de que Deus pode usar até mesmo nossas falhas para cumprir seus planos. Ela nos desafia a olhar para além de nossas limitações e ver que, através da fé e da entrega, podemos ser instrumentos de sua vontade. Sansão, com toda a sua força e fraqueza, permanece como um símbolo de que, não importa o quanto possamos falhar, sempre há um caminho de volta para Deus, e sempre há uma chance de que nossa vida possa ser usada para um bem maior. E assim, o legado de Sansão continua a viver. Não apenas como uma história de força física ou de feitos heróicos, mas como um testemunho de redenção e fé. Sua vida, com todas as suas vitórias e derrotas, nos ensina que o verdadeiro poder não está em nunca cair, mas em sempre se levantar e voltar para Deus. Que possamos todos aprender com Sansão a buscar a força que vem do alto e a viver nossas vidas para o propósito maior que Deus tem para cada um de nós.